Parashat Vayitchanan. Shalom, shalom! Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima. Eu sou a Morachaya e hoje vamos estudar Parashat Vayitchanan, a Parashat Hashavua. Estamos em plena união do mundo espiritual com o mundo físico. Estamos em Tu B'Av, Baruch Hashem, a união do masculino e do feminino espiritual, a união das almas gêmeas. Baruch Hashem. Nesta Parashat, nós vamos estudar esta plenitude da união dos mundos no Shema Israel. Ali é citado por Moshe Rabbeinu o mandamento do Shema Israel. E o Shema Israel contém muitos segredos, inclusive este segredo da união de Zeir Anpin e Malchut. Quando fazemos a recitação do Shema, entre outras coisas maravilhosas, temos a possibilidade de nos unir diretamente com o divino, sagrado, eterno nosso Deus. Baruch Hashem. Os sábios dizem que se fizermos o Shema Israel todos os dias de maneira e com a kavaná correta, podemos experimentar o momento do pronunciamento das 10 palavras no Monte Sinai, onde as 10 Sefirot se alinharam perfeitamente e proporcionou a possibilidade da revelação da imortalidade. Quando nós pronunciamos o Shema Israel, nós deixamos que nossa boca seja a boca de Deus, proclamando o seu nome poderoso de 248 letras. Se nós fizermos as contas de todas as palavras que contêm os 3 parágrafos, mais a frase inicial, as 2 frases iniciais do Shema Israel, elas contêm 248 letras. O que é que isso quer dizer? Nós temos 248 órgãos espirituais em nossa alma, e isto é revestido pelos órgãos de nosso corpo. E quando fazemos o Shema da maneira correta, que eu digo com a kavaná correta, com a intenção correta, prestando atenção para não errar as palavras, nós fortalecemos esse revestimento. Isso acontece de maneira espiritual, mas reverbera para o corpo, trazendo saúde para o corpo. Baruch Hashem. Também a leitura do Shema, a proclamação do Shema, proporciona a conexão direta com o Biná, que é o reservatório da vida, onde Adam e Havá foi criado pelo Eterno. Baruch Hashem. Olha a força do Shema. O que diz o Shema? Ve'ahavta, né? Se você amar, esse Ve'ahavta na verdade está no passado, a gente fala como se fosse um futuro, mas a palavra já está, você amou o Eterno. O Eterno, nosso Deus. O Eterno, tanto o lado Hesed como o lado Gvurá dele. Tanto o lado que ele demonstra sua bondade e misericórdia, quanto o lado que ele traz a restrição e o julgamento. Amar o Eterno completamente, totalmente, um amor incondicional. E teve um homem que conseguiu revestir este amor em sua vida. E este homem, com o poder, né, desta ação que ele teve nesse mundo, ele fez uma correção espiritual da Nefesh de Adam. E trouxe também, além dessa correção, ele trouxe a possibilidade de que as 10 palavras fossem ditas no Monte Sinai. Ele trouxe a possibilidade das 10 Sefirot serem atingidas pelos seres humanos no sentido de corrigi-las. Este homem foi Avraham Avinu. Avraham Avinu amou a Deus com todos os corações. Ali, se você for ler no pé da letra, está dizendo que é para amar com os 2 corações. Que 2 corações é este? Quando nós amamos a Deus com a Nefesh completamente, nós sabemos que a nossa Nefesh, infelizmente, ela é completa de 2 almas. Não é uma alma só que tem ali. A nossa alma Nefesh, que é a mais baixa no nosso corpo, ela contém o Yetzer HaTov e o Yetzer Hará. E é dito que nós temos que amar a Deus com os 2, tanto com o nosso lado bom quanto o nosso lado ruim. Tudo é para amar a Deus. E este homem, ele conseguiu fazer essa plenitude. Ele amou a Deus com toda a sua nefesh. Ele amou a Deus
com todo o seu dinheiro, com suas posses. Ele amou a Deus de todos os corações. Baruch Hashem. A trajetória de Avraham Avinu fez com que ele chegasse no ápice do amor incondicional e ele se tornou uma carruagem para Hesed. Baruch Hashem. Para isso, ele se elevou em 10 níveis, passando por 10 testes. Estes 10 testes possibilitaram, como eu falei para vocês, a revelação das 10 palavras. Então, aqui vemos que o trabalho do ser humano é que faz revelar a luz divina no mundo. Por isso que Adão, ele resolve cair neste mundo. Porque através do ser humano se elevar, ele eleva o mundo juntamente com ele. Né? Então, com a abertura desses portais por Avraham, a Torá pôde ser entregue no Monte Sinai. Né? Olha só, existem pelo menos 5 opiniões de como foram esses 10 testes que Avraham passou. Né? Mas hoje eu vou falar para vocês o que está ligado à interpretação de Rav Eliezer. O Rav Eliezer, eu já citei ele é filho de Rav Shimon Bar Yochai. E esta opinião que ele deu é a primeira das opiniões sobre os 10 testes de Avraham Avinu. Vamos ver então quais foram esses testes. O primeiro teste que Avraham passou, ele tinha 3 anos de idade. Né? Nós já falamos sobre a questão da idade dos povos muito antigos. Né? Uma pessoa com 3 anos de idade, naquela época que Avraham viveu, já era um rapaz, né? Não era um bebê, que nem hoje a gente tem uma criança de 3 anos de idade, é um bebê. E Avraham já tinha noção, já era um rapazinho. E Avraham, ele decidiu não concordar com a idolatria de sua família. Avraham era filho de um homem idólatra, um fabricante de ídolos. Ele era neto da maior bruxa que já existiu, que já viveu sobre a face da terra. E ela fazia idolatria e encantamentos com seus ídolos. E Avraham decidiu, com 3 anos de idade, que ele não ia participar daquilo, que ele iria honrar e adorar e venerar apenas o único Deus verdadeiro, que era o Eterno. E ninguém ali na família dele falou do Eterno para ele. Ele descobriu o Eterno sozinho. Ele foi para a natureza, né, olhar e ver quem era mais forte na natureza. E ele percebeu o sol, ele disse, não, então é o sol que é o Criador. Mas à noite o sol sumiu e apareceu a lua. Então ele falou, não, então a lua que é, porque o sol se foi, então a lua manda no sol. Só que no outro dia o sol voltou, então ele falou, peraí, não é nada do que eu estou vendo. O Criador não é nada do que eu consigo ver, porque tudo que eu consigo ver passa. E Avraham chegou nessas conclusões sozinho, com 3 anos de idade. Assim ele fortaleceu e começou a trazer a possibilidade para essa realidade material de nos conectarmos com Keter. Por quê? Porque Keter, ela apareceu para Avraham quando Avraham ele anulou a possibilidade de existir um outro Deus que não fosse aquele que emana de Keter. Baruch Hashem. Então, o primeiro teste foi enfrentar as suas próprias dúvidas, né? Enfrentar o seu Yetzer Hará e enfrentar seu pai, sua mãe, seus avós, seus familiares, concernente à idolatria. Algo muito difícil, porque não era ele estar dentro de uma família idólatra e que tinha mais adiante alguém que adorava o Eterno. Não existia ninguém próximo a Avraham que adorava o verdadeiro Deus. Ele fez esse trabalho sozinho. Foi algo muito grande. Baruch Hashem. Este foi o primeiro teste que Avraham passou. No segundo teste, Avraham, por ter tomado a decisão do primeiro teste, que eu falei sobre não aceitar a idolatria, ele passou pelo segundo, que foi o pai dele, o próprio pai, Tera. Ele pegou Avraham e levou até o imperador, que na época era Nimrod. E Nimrod, ele se dizia ser um deus. E ele ficou indignado com Avraham. O pai de Avraham também ficou indignado, porque ele quebrou a loja dele todinha, quebrou os ídolos. E disse que foi o deus grande que tinha lá, o ídolo grande, que havia quebrado os outros. E ele levou o menino para o rei. E o rei pegou o menino e jogou numa fornalha de fogo. Inclusive o irmão dele, Haran,
foi junto com ele para a fornalha, só que o irmão morreu. Abraham não morreu, porque a fé do irmão era frágil. Ou seja, ele pensou assim, se Abraham vai, eu vou. Ele não tinha certeza no eterno, certeza na luz direta. Ele tinha uma pendência para ir para o lado do irmão, mas não tinha uma certeza no eterno. E ele morreu na fornalha. E Abraham passou no teste. Abraham ficou dentro da fornalha e nem um cheiro de fogo não tinha na roupa de Abraham. Depois que Abraham passou nesse teste, ele passou a ser respeitado ali na terra dele, né? Ele passou a ser deixado em paz, né? Nesse sentido de confiar que existia um Criador. Ninguém mais perturbou Abraham ali. E aí vem o terceiro teste. No segundo teste, vamos citar aqui que com ele entrar nessa fornalha de fogo e não ser queimado lá, porque ele tinha plena certeza na luz, convicção no eterno, ele conseguiu trazer para a realidade deste mundo a possibilidade de nos conectarmos com Rokhmah. Rokhmah é o mundo da sabedoria, é o mundo do fogo ardente. Lá em Rokhmah existe a luz muito elevada que é chamada de fogo, que queima. Ou seja, ela queima as clipotes, mas também mata o cidadão. Se o cidadão não tiver um filtro para receber Rokhmah, sabedoria divina, né? Por isso nós passamos pelos filtros da Sefirot de baixo para poder receber a luz de Rokhmah. Nós precisamos encapar essa energia que é muito forte. Abraham entrou dentro da fornalha, assim como seria para a alma ter contato com Rokhmah, e Abraham conseguiu sair de lá ileso. Baruch Hashem. Então ele partiu para o terceiro teste. Após, como eu falei, ele ficar numa realidade mais confortável com as pessoas do país dele, com as pessoas da família, ninguém mais perturbou ele, né? Ele já estava adulto, já estava com 75 anos de idade. O Eterno manda ele sair do meio da parentela. O Eterno fala, Lech Lechá, vai por você, sai do meio de tua casa, dos teus parentes, do teu país e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. O Eterno nem fala exatamente onde ele iria. E ele passa por esse teste, esse terceiro teste, que é o quê? Que é pisar no escuro, que é romper para frente sem saber para onde vai, deixando tudo para trás, deixando casa confortável, situação financeira confortável, familiares que o apoiavam, né? Deixando seguidores que Abraham Avinu já ali onde ele morava, a partir dessa questão da fornalha, ele começou a ter seguidores, pessoas que seguiam Abraham, que aprendiam com Abraham. Ele teve que deixar tudo para trás. E ele passou no teste, o teste de Biná. Biná é o mundo das águas, do conhecimento, da criação, onde a pessoa pode fazer o quê? Fazer um mikveh, fazer um nascimento de novo, nascer de novo, transformar totalmente a sua vida, mudar, sair do lugar de onde estava e ir para um lugar novo. Ou seja, sair da terra de Uz, do Caldeus, onde ele morava, de Casdim, né? Sair do meio dos pagãos para poder ir para uma terra prometida. A terra foi prometida primeiramente para Abraham. Por isso ela foi dada a seus descendentes. E Abraham passou no terceiro teste, fazendo com que a Sefirat Biná pudesse ser revelada neste mundo para nós. Baruch Hashem. E então veio o quarto teste. O quarto teste foi a fome na terra. Abraham já estava em Eretz Israel e lá começou a ter esse problema de seca, né? Não tinha chuvas e não tinha comida, não tinha alimento. Abraham se viu numa situação, ou ele saía dali para ir para algum lugar para procurar o que comer, ou ele morreria. Então ele foi até Mitzrayim, ele desceu para Mitzrayim, né? Que foi o teste de Hesed. A Hesed, o que é a Hesed? É o amor incondicional. Eu não vou até Mitzrayim não, porque eu não vou me sujar com Mitzrayim. Abraham sabia que em Mitzrayim havia muito pecado, muita sujeira, muita clipar. Mas Abraham, para ele poder se manter vivo e as promessas de Deus acontecerem em sua vida, ou seja, para que o povo que Deus prometeu para ele, que seriam os filhos, as nações que viriam para ele através de seus lombos, para que aquilo ocorresse, Abraham precisava viver. Então Abraham, ele usou de Hesed, de misericórdia, com quem não merecia ter misericórdia, e ele foi até os impuros, ele foi até lá para poder manter a sua vida.
Baruch Hashem, e ele conseguiu passar no quarto teste. O quinto teste foi quando ele chega em Mitzrayim e ele tem que fazer, né, uma escolha muito difícil, que é esconder seu casamento com Sará. Por quê? Porque ele já sabia do costume do povo da terra de Mitzrayim, que eram pessoas muito lascivas, que gostavam muito de luxúria. E Sara, por ser muito linda, chamaria a atenção deles. E Abraham, como eu disse, ele não podia perder a sua vida antes que todo um processo que já estava prometido para ele acontecesse. Abraham pensou no futuro, Abraham pensou em nós, Abraham pensou em todo o povo de Israel que iria descender dele. Gente, olha só a fé desse homem, um senhor de idade já, né? E ele confiando no eterno, né? Apesar que nós sabemos que ele era um senhor de idade, mas estava em perfeitas condições, Baruch Hashem, físicas. E Sara também, por isso que chamou tanta atenção do faraó, né? E o teste foi o quê? Foi que tomaram Sara dele, levou-se, ele ficou sem a esposa dele. Foi um teste muito difícil, mas o eterno cuidou de Sara. O eterno deu 10 chicotadas no faraó para que o faraó soltasse Sara. E não tocou em Sara. E Sara voltou para seu esposo, e Abraham subiu do Egito com Sara para Israel novamente, carregado de riquezas. Baruch Hashem. Então Abraham, ele faz então nascer aqui nessa realidade a possibilidade de nos conectarmos com Vurá. Vurá, né, tá ligado a essa questão das chicotadas que o Paró recebeu lá, e depois vão ser sementes para as 10 pragas no Egito, quando o povo de Israel está lá no Egito, na frente. Os egípcios recebem 10 chicotadas, 10 pragas por conta de Sara. E também a questão do povo ser escravo lá em Mitzrayim, nesse local, é justamente porque Abraham esteve lá. Então, Abraham, ele faz essa questão de trazer sua essência, a essência de sua alma, ou seja, seus descendentes iriam passar por lá, mas também iriam sair de lá, e sair de lá vitoriosos, como ele saiu rico de lá, ele saiu de lá bilionário, né? Inclusive, até a filha do faraó foi dada por serva para Sarai, que era Hagar, né? Então, Abraham, ele passa nesse quinto teste, trazendo a possibilidade de nos conectarmos com o Vurá. Aí chega então a hora de ele passar pelo sexto teste. O sexto teste está ligado com a guerra que ele fez com 5 reis. Quando Lot foi capturado pelos 5 reis, que a gente estuda lá na Parashat em Bereshit, e ele vai atrás de Lot. Ele é um general de guerra com 318 homens, e ele vai atacar esses reis para libertar Lot. Mas o objetivo não é só libertar Lot, porque Abraham Avinu é alguém que tinha conexão direta com o Eterno. E Abraham sabia que estes reis, eles não eram pessoas, seres humanos comuns. Eles eram como o Og de Bashan, eles eram como o rei de Sihon e de Resvan, lá no deserto onde Moshe Rabbeinu enfrentou clipotes, não homens, não pessoas comuns, mas demônios encarnados. Clipot. Essas clipotes, essas 5 clipotes espirituais, elas eram guardiães espirituais das 320 luzes que caíram de Adão no momento da queda. Adão soltou 320 faíscas de luz. Estas 320 faíscas de luz que caíram dele, além das 600 mil almas que descolou dele, caíram 320 luzes dele que despencaram no mundo físico, em Malchut. A maior parte destas luzes estavam em Mitzrayim. Por isso que Mitzrayim era uma potência, né, mundial na época antiga, porque lá estava a maior parte das luzes. Inclusive, quando Abraham sai de Mitzrayim, ele já sai carregando algumas delas. E Yosef Avinu lá na frente, Yosef Sadik, né, que é o José, filho de Jacob, ele consegue resgatar sozinho 202 dessas luzes. Ficaram então 80 ainda restando no mundo físico. Destas 80, 38 só podem ser retiradas, que é a parte de, vamos supor, que é o dízimo, que é o macê dessas luzes. Elas só podem ser resgatadas por Mashiach. E as outras, né, que seriam então 42 dessas luzes, elas
elas estão sendo retiradas e resgatadas ao longo do tempo. Inclusive, isso nos faz pensar, né, que não falta muito tempo para a Mashiach chegar, porque se só Yosef tirou 202, então todos os homens grandes de Torá que já passaram por este mundo, né, já conseguiram resgatar também algumas delas. E nós então estamos chegando nos 10%, que é a parte de Mashiach, Baruch Hashem. Com isso, Avraham Avinu, ele faz que aconteça a possibilidade neste mundo físico da revelação de Tiferet, Baruch Hashem. Tiferet pode então ser conectada por nós, né? Porque Avraham passou neste teste, Avraham enfrentou as clipot, venceu as clipot, ele libertou a chave, ele arrancou a chave da mão dos guardiões das luzes que estavam enterradas no mundo físico. E assim nós podemos revelar a beleza, o esplendor do Eterno. Podemos fazer a conexão com a alma divina que é chamada de Israel, por causa da força de Avraham Avinu, por causa da ação destemida de Avraham, Baruch Hashem. Então, Avraham ainda vai passar por mais outro teste. Este é o 7º teste, que foi a visão que o Eterno deu para ele de seus descendentes, os quais ficariam escravos por 400 anos no Mitzrayim, né? Por ele ter passado por lá, como eu falei, ele trouxe essa energia de que sua descendência precisava passar por lá também. Só que não apenas ir até lá, mas passar por aflições lá no Mitzrayim. E Avraham, ele ficou, como é que eu posso dizer? Ele é um homem que serve a Deus. Vocês podem acompanhar aqui comigo, com a história que eu estou contando. Ele se dedica totalmente ao Eterno. E ele poderia fraquejar no sentido de dizer assim: mas eu faço tudo pelo Senhor, e o Senhor vai me dar um destino tão triste para meus filhos. Não é assim? Então Avraham poderia ter: eu vou deixar Deus para lá, eu não vou mais seguir esse Deus, é muito difícil. Não, Avraham, ele sabe o que ele fez? Ele ensinou a Yitzhak Avinu a mexer nas letras do seu nome, né? Porque Avraham não podia mexer no seu nome, porque o nome dele foi mudado por Deus. Então ele não podia mexer naquilo que Deus já tinha escrito falado com sua boca. Então Avraham, ele vai ensinar Yitzhak a fazer uma troca de letras do seu nome. E assim Yitzhak, trocando uma letra, eu já ensinei isso para vocês aqui no canal. Yitzhak, primeiro, não era chamado Yitzhak, ele era Ishak. No lugar do Tzad, havia um Shina. Então, quando ele troca o Shina pelo Tzad, o Shina vale 300 e o Tzad vale 90. Então, ele retira, com isso, ele retira de si luzes, faíscas divinas. Ele retira, ele perde luzes divinas que continha em seu nome. Ele abre mão, porque a gente sabe que Yitzhak Avinu, ele é carruagem do Burá. Então, ele é aquele que faz restrições, aquele que põe limites, aquele que diz assim: eu me amarro, eu me entrego para Deus. Esse é Yitzhak Avinu. E ele fez esse trabalho de diminuir o tempo de sofrimento dos seus descendentes, fazendo essa diminuição também no seu nome. Ele tirou a letra Shina e colocou uma letra de Sad. Assim, ele diminui 210 anos do sofrimento de seus filhos, que seria 400 anos de escravidão no Mitzrayim. Então, passa a ser apenas 190 anos, Baruch Hashem. Mas, com a questão de Yosef Hatzadik se tornar um rei em Mitzrayim, isso é reduzido ainda mais, né? Então, o povo passa por uma escravidão apertada mesmo, 86 anos. É o tempo que o povo é apertado de verdade no Mitzrayim. Mas o aperto que eles passaram lá, os sábios dizem que não existe nenhum outro aperto para Israel. A gente sabe que Israel é muito maltratado pelas nações. E Mitzrayim foi o povo que mais maltratou Israel. Este foi o 7º teste de Avraham Avinu. Está ligado a Netzer. Netzer quer dizer eternidade. Netzer é a busca da conquista, da vitória. Avraham não desistiu.
mesmo vendo que teria uma dificuldade para seus descendentes, mas ele não desistiu da jornada, ele não abriu mão de sua fé, ele não abriu mão de sua elevação espiritual e de fazer o seu trabalho, Baruch Hashem. E aí veio o 8º teste. Quando ele já estava com 99 anos de idade, o Eterno pede que ele faça a circuncisão. A circuncisão de Abraham era necessária porque ele já estava num nível espiritual muito alto e ele não podia mais alimentar nenhuma clipá. E nós sabemos que a pele do prepúcio é uma clipá, literalmente é uma clipá. É uma clipá que está de uma forma clara no corpo do homem e que ela não tem como ser corrigida. Então é necessário que ela seja retirada. Então Abraham, com 99 anos, ele mesmo, não é que uma pessoa veio fazer, ou que ele foi, como é que eu posso dizer, sedado. Não, ele fez a circuncisão e ainda ficou, como a gente vê lá na Parashá, ele ficou sentado na porta da tenda esperando gente para cuidar. Ele com dor, foi quando acontece a visita dos 3 malachim lá para falar com ele, Então, ele passa no teste, ele faz a circuncisão, ele não mede esforço para agradar a Deus. E nisso ele revela neste mundo físico a Sefirá Hod. Hod é justamente aquela Sefirá onde a gente tem a conexão com a revelação divina, a conexão com o esplendor divino de ver, ouvir a Deus, de receber profecia. Abraham consegue abrir esse portal para a gente com as atitudes que ele manteve com a circuncisão, Baruch Hashem. E então vem o 9º teste, que foi a expulsão de Hagar e Ismael. Isso foi muito difícil para Abraham. Ele não queria expulsar o seu filho de casa, mas foi necessário porque Ismael, ele precisava se fortalecer. Ismael, ele estava com o comportamento de uma pessoa irresponsável. Ismael foi visto por Sara tentando flechar Isaac, com brincadeiras de mau gosto. Ele sempre pegou no pé de Isaac. Eu já falei aqui com vocês no canal sobre isso. E aí Sara, usada pelo Eterno, o Eterno fala, escute Sara. Então aquilo que Sara disse foi da parte de Deus. Ismael foi enfrentar uma dureza no deserto, mas este enfrentamento de uma vida mais dura, de levar a coisa a sério, de parar de brincadeira, de palhaçada, tornou Ismael um rei. Ismael foi pai de 12 príncipes. A gente vê que a nação de ismaelitas, os árabes, são os homens mais poderosos da terra, mais ricos da terra. Por quê? Porque o pai deles passou por um teste forte também. A gente vê ali que quando ele é expulso, ele quase morre de sede no deserto, e a mãe dele clama a Deus, e Deus atende a oração dela e dá a ela uma solução para cuidar de Ismael, e Ismael sobrevive para o Hashem. Isto proporcionou, então, a revelação neste mundo físico de Yesod. A gente sabe que Yesod é a Sefirá que está acima de Malchut, a que está mais próxima de nós, que é chamada de Shamaima. É o funil da vitalidade, de onde flui todas as outras para nós, para o Hashem. Então, por isso que a vida de Ismael ali passou por uma situação muito difícil, ou seja, era ali praticamente pingava a vida para Ismael, assim como o Yesod pinga vitalidade para Malchut. Abraham teve que suportar, porque Abraham, a gente vê que ele é uma pessoa muito amorosa, muito bondosa. Para ele foi muito difícil deixar que seu filho fosse embora de uma situação que ele pensou que seu filho poderia morrer, E ele obedeceu à voz de Deus, ouviu a Deus, ouviu a sua esposa e fez esse movimento de tirar seu filho de perto dele para que esse seu filho fosse fortalecido para o Hashem. E então chegou o 10º teste. O 10º teste é o que é mais contado, que é a amarração de Isaac. E na verdade o Eterno não pede para amarrar, o Eterno pede para matar. É muito difícil esse teste. Eu acho que é o maior de todos.
E esse teste dá a possibilidade para Malhut de ser corrigida, porque a correção de Malhut está ligada intrinsecamente com a amarração do ego, é deixarmos nos amarrar pela vontade de Deus, é abrirmos mão da nossa vida para fazer o que Deus quer, é morrer no altar. Exatamente isso é que redime a Sefrat Malhut. Então, Avraham Avinu, a gente sabe, já viu a história, ele não titubeia, ele levanta cedo. Ele amarra o jumento, isso quer dizer que ele pega aquilo que é animal dentro dele, o Yetzirará dele, e ele amarra aquilo ali, ó, coloca lenha em cima e bota para caminhar para poder chegar no local do sacrifício lá. E ele vai com o rapaz faz a parte dele, a gente sabe. E Avraham, que eu pense, você é um pai que ama seu filho. E os sábios dizem que ele chega a matar Yitzhak de verdade, ele faz o sacrifício de Yitzhak. E naquela época, o corte não era na jugular, o corte era abrindo todo o animal, despejando todas as vísceras no altar. Só que aquilo é revertido pelo Eterno, porque o Eterno não queria que matasse Yitzhak. O Eterno queria que Avraham fizesse essa restrição para poder conseguir trazer para o mundo físico a possibilidade de redenção. Avraham é a Adam, gente. Entende? Adam, o seu nível de nefesh. Adam precisava fazer uma retificação muito severa no nível de nefesh, né? Por conta do pecado de idolatria, de comer do fruto, de desobedecer a Deus, de se rebeliar contra Deus, de ser um rebelde. Então Avraham vem mostrar o lado oposto, ser fiel a Deus. Esta é a emuná de Avraham Avinu, que Shaul Hashalia vai citar, que isso salva. Me diga, alguém aqui está praticando esses 10 testes? Você, pense, você está fazendo por onde ter a tua emuná, a tua fé, ser chamada de emuná de Avraham, para que você seja salvo por ela? Porque esta é a emuná de Avraham. Entende? E não para por aí não é só a questão de ele matar o menino ou então decidir matar o menino para Deus. Não é só isso, porque aconteceu uma tragédia por conta disso. A gente sabe que Sara, irmã, ela é interpelada pelo Satã, e o Satã vai mostrar para ela exatamente isso. Como num telão ele mostra Avraham matando Yitzhak. E Avraham sai sem avisar Sara. Ele não avisa para Sara, porque ele sabia que Sara era muito apegada com Yitzhak e ela podia impedir que acontecesse a vontade divina. Então ele não fala com Sara. E Sara morre do coração, ela dá um treco, vamos botar assim, né? Ela morre porque ela vê o menino morrer na mão do pai. E o que acontece com isso? O Satã, ele vai passar, olha, este episódio da amarração de Yitzhak, do sacrifício, acontece quando Sara, irmão, tem 127 anos. Sara, ela é 10 anos mais jovem que Avraham Avinu. Então, Avraham tinha 137 anos. E Avraham, ele vai morrer com 175 anos. Ele ainda vai viver um tempo ainda. Ele ainda vai viver 38 anos, não são 38 dias, não. 38 anos ele ainda vai viver após o episódio do falecimento de Sara e Mano. E o Hassatan, ele vai passar todos os dias destes 38 anos aparecendo para Avraham Avinu para o acusar da morte de Sara. Ele vai aparecer, Avraham, hoje... Se Sara tivesse aqui, tinha um bolo para você comer. Aí no outro dia ele aparece, se Sara tivesse aqui, teria tal coisa, né? Sara sabia fazer tal coisa. Se Sara tivesse aqui, mas você matou Sara do coração, Avraham. Então ele vai passar esse tempo todo testando Avraham, no sentido de Avraham se arrepender do que fez. Mas Avraham, ele permaneceu firme neste 10º teste. Não foi fácil. Por isso que este último teste, que é o maior de todos, vai liberar Malhut, que é o mundo mais escuro, o mais caído. Avraham passou por um teste muito severo.
Esta é a emuná, esta é a fidelidade de nosso pai Abraham. Eu acredito que a partir de hoje, ouvindo este vídeo, você vai ter muita satisfação em ser chamado filho de Abraham Avinu. Baruch Hashem, um grande homem, um homem espetacular, um grande sadico que fez um trabalho que um homem físico deve fazer, que é ser fiel a Deus. Baruch Hashem. Então, o Shema Israel, ele está espelhado nessa vivência de Abraham Avinu. Baruch Hashem, amar o Eterno, mesmo quando o Eterno mostra o lado bondoso e o lado de severidade. Entende? Quando a gente clama o Shema e dizemos a palavra Adonai, nós estamos nos referindo ao tetragrama, ou seja, a parte de misericórdia do Eterno. E quando falamos que ele é nosso Elohim, nós estamos nos referindo à sua parte de restrição, de julgamento, de severidade. Abraham mostrou com suas atitudes, não com palavras é fácil. Abraham mostrou na prática que o Eterno, sendo bondoso, misericordioso, complacente, paciente, era Deus para ele, era tudo para ele, era o Deus dele. E também o Eterno sendo Elohim, sendo duro, sendo chamando ele para fazer algo muito difícil, ele também o honrou, ele também o amou, ele também fez aquilo que ele pediu para fazer, foi fiel. Abraham Avinu não escolheu o Deus que ele queria servir. Abraham Avinu quebrou totalmente o pecado da idolatria. Por isso que o Shema Israel, ele é techuvá para a idolatria. Porque Abraham provou 10 testes enormes que ele não era um idólatra. Baruch Hashem. E quando ele fala que o Shema vai falar, Ve'ahavta, que você ame, que nós possamos amar o Eterno com todo o nosso entendimento, com a nossa nefesh, com a nossa alma, não apenas a questão da alma voltada para a alma do lado bom, não. Quando a gente tem que amar a Deus, amarrando o jumento, amarrando o Yetzirará, amar a Deus, pegando esse Yetzirará amarrado e botando ele para carregar a lenha. Não é para ele ficar amarrado num canto esperando de castigo, não. Ele vai carregar a lenha para poder fazer o sacrifício. Ele vai se movimentar em favor de Deus. Mesmo o Yetzirará dentro de nós, ele tem que trabalhar para Deus. Vamos dar um exemplo prático aqui. Quando você vê a manifestação da raiva dentro de você, que é Yetzirará, pega essa raiva e coloca ela em cima da idolatria, em cima de coisas más, de lachonará, de promiscuidade, daquilo que Deus odeia. Odeie o que Deus odeia. Tenha raiva daquilo que é pecado. Pega esse jumento e põe para carregar a lenha. Trabalhe para Deus com o Yetzirará. Não venha dizer para mim que você só pode trabalhar para Deus com o seu lado bom, não. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O que tem mais na gente, propenso neste mundo, é o que é ruim. Então pegue tudo que você tem, tudo que você é, e ame a Deus. Ame a Deus incondicionalmente. Não espere nada de retribuição. Se o Eterno quiser, ele dá. Abraham não entrou na fornalha achando que ia sair de lá, não, gente. Abraham entrou na fornalha porque ele amava Deus. Ele não queria saber se ele ia morrer. Sabe, de eu vou entrar aí. Eu prefiro morrer dentro da fornalha do que negar que existe um Criador sobre tudo, todas as coisas, com 3 anos de idade. Não era uma pessoa já adulta, não. Era uma criança. Claro que a gente sabe que naquele tempo já era uma criança com uma aparência maior, mas era jovem demais. Ele era um homem decidido. Decidiu fazer a correção. Decida-se. Decida-se. Não adianta você dizer que agora você é judia, que você é judeu, que agora você concorda com a Torá, que agora você entende que Yeshua é Mashiach e não é Deus. Não adianta você apenas concordar com o que é verdade. Você tem que botar isso na prática. Você tem que servir o Eterno com toda a tua nefesh,
emoções, com Yetzeratov, com Yetzerará, com tudo que você consegue compreender, tudo que é consciência na tua mente. Você tem que servir ao Eterno e amar ao Eterno. Amar é servir. Quando a gente ama alguém, a gente cuida desse alguém. Tem um ditado popular aí que diz: quem ama, cuida. É exatamente isso, está correto. Eu amo a Deus, mas eu não tenho cuidado de manter os mandamentos. Então não ama. Eu amo a Deus, mas eu não vou fazer tal coisa que ele pediu agora. Não vou fazer depois. Não ama. O amor não é palavras. O amor são atitudes. E nosso pai Abraão, o pai do povo de Israel, a partir deste homem, por isso que o Eterno, gente, a gente vê o Eterno falar assim: olha, vocês, israelitas, vocês, eu podia matar vocês, mas por causa dos pais de vocês, por causa da grandeza de Abraão, da grandeza de Isaac, da grandeza de Jacó Avino, por causa deles, eu não vou destruir vocês. Entende? Porque estes homens, eles sim, eu não estou falando aqui de Mashiach, porque Mashiach é outro patamar, mas vamos trazer aqui para seres humanos comuns. Estes homens, eles amaram o Eterno, eles viveram o Shema, não apenas recitaram o Shema, eles viviam o Shema dia a dia. Eles tinham um Shema dentro da alma pulsante, ele tinha Shema correndo nas veias. Baruch Hashem. É isso que nós temos que fazer a partir de agora. Ouvindo este relato da história de nosso pai Abraão, por termos um ancestral desta magnitude, a grandeza de Abraão, aquele que é citado por Shaul Hashalia, que pela sua fidelidade, pela sua fé, podemos ser salvos. Agora cai por terra a palhaçada de não ter que cumprir nada, só acreditar. Será que Abraão só acreditava em Deus? Não, Abraão foi testado e ele passou nos testes, e hoje nós podemos corrigir as decifrou, porque ele trouxe essa possibilidade para o mundo. Baruch Hashem. Então vamos ficar por aqui no entendimento parcial desta grande Parashá Va'et Hanan. E existe milhares de ensinos, códigos maravilhosos, onde podemos saciar a nossa fome, a fome da justiça, a fome da Torá do Eterno. Baruch Hashem. Peço a vocês que assistam o vídeo da Parashá Va'et Hanan do ano passado, de 5.784, que eu sugeri para vocês no grupo. E vocês que não estão no grupo, voltem na playlist de Parashá e achem esta Parashá do ano passado e assistam também, porque lá eu falo outras, de outras coisas mais. Lá eu leio o texto, eu vou lendo o texto. Então, cada vez a gente vai estudar a mesma Parashá com uma visão para códigos novos, porque a Torá do Eterno, ela tem luz infinita. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Shabbat Shalom, Lehitraut. Kol Hatovim Lekulam.